nessa hora, em nome de Jesus, tá? Hoje nós estaremos abordando o seguinte tema: eu não vou endoidecer. Você pode repetir comigo? Eu não vou endoidecer. Esse é o tema da mensagem hoje. Criou uma expectativa aí, sim ou não? Sim. Certo, criou uma expectativa, que bom por isso, certo? Nós vamos desenvolver aqui esse tema, e esse tema está associado a uma palavrinha muito, mas muito simples e muito forte, chamada opressão. O tema eu não vou endoidecer está associado à palavra opressão. Tá? E tem como base, tá, o versículo que está lá em Eclesiastes, depois de Provérbios, tá? Eclesiastes, capítulo de número 7. E o versículo também de número 7. A gente vai estar fazendo menção da parte A do versículo 7. Eclesiastes, a palavra Eclesiastes, para quem não sabe o que significa, é pregador. É isso que significa a palavra Eclesiastes, pregador. No capítulo 7, e o versículo de número 7, na parte A do versículo, diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Não é isso que está aí? Então vou ler de novo. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Nós vamos entender o que é que o pregador está dizendo para nós. Esse pregador está nos ensinando alguma coisa aqui. Falar sobre opressão requer de nós, tá? Muita atenção, porque nós estamos vivendo uma época de muita opressão. Não é pouca, não. Tá? Muita opressão. E muitos de nós estamos sofrendo por causa de opressão. Existem várias esferas, várias perspectivas sobre opressão, e eu quero abordar pelo menos 4 essa noite, tá? Das perspectivas de opressão sobre a humanidade. Tá? Mas antes eu quero falar sobre o significado da palavra opressão. Diga, opressão. Opressão. Pois é, essa palavra aí mesmo, opressão. A gente ouve muito falar no meio evangélico, não é? Mas pouca gente aborda a respeito. Tá? A palavra opressão significa o seguinte, que é o ato de oprimir. O que é oprimir? Oprimir é humilhar, reprimir, tiranizar ou agir como tirano sobre, escravizar, exercer domínio de forma cruel ou brutalizar. Tudo isso é sinônimo de opressão ou oprimir. Está dando para entender até aí? Quando a gente fala sobre opressão, nós falamos, tá, a respeito de uma ação que vem sobre a humanidade, vem sobre o homem, vem sobre a mulher, sobre crianças, tá? Que vem com o caráter de reduzir essa pessoa, de escravizar, de prender, de limitar a capacidade de agir, de reduzir essa pessoa a ponto dessa pessoa não poder reagir. Quem está entendendo o que é a opressão? Eu quero abordar pelo menos 4 aspectos da opressão, tá? E o primeiro aspecto da opressão que eu quero abordar, tá, é o aspecto social. Nós como cidadãos, como povo de uma nação, nós podemos estar oprimidos e em muitos casos estamos sem saber. De uma forma social, os governos oprimem, tá, o povo. Vou falar de países comunistas, países que têm regime extremistas, né, como o Irã, como a Síria, como o Líbano, tá, que tem inclusive uma fé extremista, né, surgiram muitos grupos extremistas pela fé, né, o Hamas, né, o Hezbollah, grupos extremistas
que vão com o intuito de oprimir as pessoas para que elas vivam debaixo do seu jugo. Você está entendendo até aí o que é opressão? Um governo pode oprimir o seu povo a ponto de colocar fúria no povo, tá? Como por exemplo a China. A China tem um governo, tá, opressor, porque o povo tem direito à internet, mas não pode acessar nada que não seja chinês. Então ninguém da China tem condições de falar com ninguém de fora da China. Isso se chama comunismo, isso é uma opressão. As pessoas ali na China não podem ir para onde querem. As pessoas na China não podem fazer aquilo que uma pessoa livre faz. Você está entendendo o que é opressão? Opressão é saciar o direito da pessoa, tá, de viver como alguém livre. Existem alguns países, tá, orientais, alguns países que impõem um jugo tão pesado sobre as mulheres. Por exemplo, né, existe a questão da castração feminina. Vocês podem pesquisar isso no YouTube, vocês vão encontrar matérias aí muito fortes falando sobre isso. Castração feminina, para que a mulher não tenha mais seu libido, para que a mulher não tenha mais desejos. Existe essa prática é antiga e é sem anestesia, queridos. Tá? Então eu só estou dando aqui a dica para fontes de pesquisas, para vocês entenderem o que vai pelo mundo. Isso se chama opressão. Existem práticas a nível de que o esposo, quando não quer mais a sua esposa, joga ácido na face da esposa. Isso vocês encontram também no YouTube, queridos. O homem se cansou da mulher, o que ele faz? Joga ácido na sua esposa. E ela fica desfigurada. É cheio de matérias sobre isso no YouTube. Isso se chama opressão. Eu estou abordando a opressão a nível social. Existem países terríveis para as mulheres, queridos. Terríveis para as mulheres. Tá? Nós vivemos uma forma de opressão aqui no Brasil também, que é imposto, tá, pelas facções criminosas. Você está entendendo? Que as facções criminosas picham as paredes dizendo área de assalto. Aí você fica se tremendo com medo. Porque isso é a política do terror. Isso é opressão. Opressão. Aquela opressão que o dono da boca diz: hoje ninguém sai de casa. Aí ninguém vai trabalhar. Ninguém leva o filho para a escola. Ninguém vai para o médico. Fica com dor de barriga dentro de casa. Está dando para entender o que é opressão? Opressão é o que veio para nos tirar o direito de sermos livres. Tá? Como eu já falei, eu estou falando aqui a nível social, como acontece também em empresas. Nós temos casos aqui no Projeto Semear, que membros do Projeto Semear de serem oprimidos dentro das suas empresas, que tem a sua carga horária de trabalho, mas tem que trabalhar 3, 4 horas de graça, com o risco de perder o seu emprego. Quem está entendendo o que é opressão? Isso é opressão social, queridos. Nós vivenciamos isso, isso é presente, é real e está acontecendo. Nós vivenciamos uma opressão social, tá, por instituições, algumas delas aqui no Brasil, que promovem todo um discurso de proteção a crianças, mas na verdade são essas próprias instituições que viabilizam o tráfico de crianças. Tá? Existem algumas críticas a respeito de algumas instituições, inclusive instituições que são viabilizadas pela ONU, a Ordem das Nações Unidas. Nós vivemos uma série de ataques opressores na nossa vida social, queridos. Tá? Nós vivemos uma série de ataques opressores no nosso dia a dia de convívio, tá? Aqui. Quantas vezes uma senhora com mais de 65 anos tem que viajar em pé no ônibus porque a beldade do rapazinho de 18 anos não quer se levantar do lugar adquirido por lei para o idoso. Isso é uma opressão, queridos, porque é um direito adquirido, mas alguém não quer dar. Você está entendendo o que é opressão? Opressão é tudo aquilo que vem para tirar os nossos direitos, tirar a nossa capacidade de agir. Eu quero falar
que a Bíblia, ela diz o seguinte, Salmo 33, versículo 12. Lá está registrado o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O salmista está dizendo que a nação feliz é quando a nação crer no Senhor. Sabe por que muitas nações não estão vivendo com liberdade, mas estão vivendo oprimidas? Porque não tem o Senhor como Deus. Não tem Deus como Senhor de suas vidas. E eu quero dizer que o Brasil também não tem Deus como Senhor de suas vidas. O que prevalece aqui no Brasil não é o Senhor, não é Deus. Tá? Infelizmente. Mas eu creio que Deus está dando oportunidade para nós abrirmos núcleos do Projeto Semear para pregar a palavra, para que Deus seja o Senhor dessa nação. Amém. Talvez alguém diga assim, mas vocês são tão pouquinhos. Não tem problema não. A palavra de Deus é poderosa e os anjos que estão nos ajudando são milhares de milhões e milhões de milhares. E é por isso que a gente vai. Amém, queridos? Eu quero falar da segunda forma de opressão, tá? E essa, não muito distante de nós, é a opressão doméstica. Tá? Por mais que pareça que estejamos num país livre, mas nós vivemos ainda no Brasil uma opressão doméstica pesadíssima. Pesadíssima. Primeiro porque nós estamos num país machista, né? Aquele país onde o homem pode e a mulher não. Onde o homem faz e não quer que a mulher faça. Onde o homem tem direitos e a mulher não. Nós estamos vivendo num país assim ainda. Tá? E a opressão doméstica é um negócio terrível. Sabe por quê? Porque é uma opressão em silêncio. É uma opressão calada. Sabe, é uma opressão que não vem socialmente. Existe toda uma série de estudos sobre isso, queridos. Se vocês quiserem saber mais, tem toda uma série de estudos sobre esse negócio. Aquela opressão que, em alguns casos, é o homem que oprime a mulher a ponto dela se tornar escrava e se torna escrava pelo medo. Tá? Acontece isso demais aqui no Brasil, viu? E a mulher, por medo, deixa o homem fazer o que quer. O que quer. Acontece isso no Brasil intensamente. Tá? Isso é opressão, isso é um crime pela nossa Constituição, mas como eu falei, é uma coisa silenciosa, tá? A ponto das mulheres sofrerem e terem medo da represária e não denunciar. Porque em alguns casos essa opressão é até criminosa. Tá? Mas eu estou falando do homem que oprime, mas eu quero falar da mulher que oprime também, né? Para não haver desigualdade aqui, porque tem mulher que oprime o marido. Tá? Tem mulher que oprime o marido. E eu vou explicar como oprime. A mulher normalmente não oprime como o marido oprime. Né? O marido oprime impondo, né, a sua autoridade. Eu sou o macho. Né? Eu sou o cara. Certo? Só que ele não sabe que é ele e o Roberto Carlos que é também. Porque o Roberto Carlos é mais famoso e ele diz, esse cara sou eu. Certo? Mas a mulher também oprime o homem, queridos. E eu vou falar sobre isso também um pouquinho, viu? Sabe como é que a mulher oprime o homem? Eu vou dizer para vocês, queridos, que tem casos que o homem endoidece de verdade. Você não leu lá em Eclesiastes que diz que a opressão endoidece? E endoidece até o sábio. Pensa só na ideia de você ser um homem, você ter a responsabilidade de alimentar sua casa, sua família, pagar as contas, tudo, e se desempregar. É terrível o desemprego. Eu já experimentei isso, eu sei o que é, queridos. Tá? E se você não sabe, em muitos casos que eu me desempreguei, eu tive que ir vender bombom na rua, eu já vendi bombom na rua, eu já vendi salgadinho, bolinho, coxinha de galinha com suco na rua, tá? Eu já fiz tijolo de bloco para vender. Uma vez me encomendaram um milheiro. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer um milheiro de tijolo? Eu procurei, eu achei, né? Comprei uma formazinha, enchia lá de cimento lá, virava tijolinho por tijolinho e fui fazer tijolo de bloco. Eu já fiz isso.
Eu já coloquei uma barraquinha para vender doce. Tudo por causa do desemprego. Eu já capinei quintal por causa do desemprego. Por causa do desemprego, queridos, eu já tirei barranco. Alguém precisava construir uma casa e tinha que cortar o morro, deixar retinho, e eu fui lá cortar o morro para poder deixar retinho para construir a casa lá da pessoa, e a pessoa me pagou para isso. Tá? Eu já descarreguei caminhão, já fui para uma empresa para descarregar caminhão. Pensa, queridos. E aí eu me dei bem. Uma vez fui descarregar caminhão de algodão, ó, que beleza. Aí no outro dia eu fui descarregar caminhão. E aí me botaram num caminhão que estava carregado com caixas de tijolo de vidro. Quem conhece o tijolo de vidro? Aquele tijolinho quadradinho, transparente, bonitinho, beça. Pensa, a caixinha com 5 tijolinhos. Aí eu ficava embaixo, perto do pallet, e o sujeito em cima do caminhão jogando a caixinha no meu peito. Aí eu matava no espelho, botava no pallet. Matava no espelho, botava no pallet. Só que o triste não era isso. O triste é que em alguma das caixas o tijolo estava quebrado. E a ponta do tijolo saía pela caixa de papelão. Aí eu matava no espelho, me furava, pegava na mão e furava a mão e botava lá. O dia todo. 5.000 caixinhas de tijolo de vidro. Por causa do desemprego, queridos, a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não quer. Por causa do desemprego. E eu quero te dizer o seguinte. Que nessa hora de desemprego, e que não tem nada para fazer mesmo, você tem que esperar, ter paciência de Jó. A mulher buzinando no teu ouvido assim, porque tem que ter o leite, porque tem que ter o leite. O leite, acabou o leite. Tem que comprar o leite, acabou o arroz, e a açúcar, e a farinha, assim não dá, chegou a conta. A mulher sabe que ele está desempregado? Sabe. E você entende como é que uma mulher oprime o homem? Sem uma consciência do que está acontecendo, e fica falando, tagarelando, daquelas tagarelices que lá em Provérbio diz que é melhor morar numa terra deserta do que junto com essa mulher. Está em Provérbios. Eu não tenho como isso não, querido. Quem é que está entendendo o negócio? Como é estreito? Você está entendendo que o homem oprime a mulher em alguns casos, mas a mulher também sabe oprimir o homem bem direitinho, irmão? E vocês sabiam que já houve casos de homem tirar a própria vida por causa da opressão da mulher? Porque aquilo ali vai minando, é igual gota. Você sabia que uma das formas de tortura é botar o sujeito amarrado numa cadeira e botar uma goteirazinha bem aqui no cérebro dele, ó? Aí fica assim, gotejando. Pim, pim. No começo, não sente nada, ele fica rindo. Mas depois de 5 horas, isso aqui já está tudo fofo. Ó. E aquela gotinha quando bate ali, parece que está caindo um tijolo em cima. E perfura. Isso é uma forma de tortura oriental muito antiga, milenar. Com gota d'água. Porque esse aqui fica mole, ó. E quando começa a ficar mole aqui em cima, ó, meu irmão, pensa no sofrimento. E essas palavras é como gotejar de água no cérebro. Você está entendendo o que é opressão? E aí já teve casos de pessoas tirar a própria vida. Teve casos de pessoa ir roubar por causa dessa cobrança. Tá? Teve casos de pessoas sair para roubar por causa dessa cobrança e morrer no assalto porque a polícia chega por causa da opressão. Quem está entendendo o que é opressão, queridos? Esse negócio é um negócio terrível, não é? Eu quero falar também, queridos, como terceiro ponto aqui da opressão, a opressão espiritual. A opressão espiritual nós conhecemos mais um pouquinho, né? Porque a gente fala muito sobre isso na igreja. Tá? A palavra do Senhor, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Tem um negócio que eu quero ensinar aqui para vocês que foge um pouquinho do contexto, mas deixa eu ensinar vocês porque o povo do Projeto Semear tem que ser sabido. Diga, eu tenho que ser sabido. Tenho que ser sabido. Pronto. Tem gente que fala que derredor, diga derredor, é por fora do redor. Deu para entender? Tem gente que diz, ao meu redor
redor estão os anjos. E ao derredor está o diabo bramando como leão. Se eu disser para você que redor e derredor é a mesma coisa. Desde que o povo evangélico gosta de inventar as coisas. Não gosta de ir lá no dicionário saber o significado da palavra. Derredor é a mesma coisa que redor. É estar em volta. É a mesma coisa. Porque a relevância da nossa vida está no Espírito Santo, não é nos anjos. E o Espírito Santo está onde? Diga dentro. Então o diabo pode estar aqui, ó, cara a cara. Pode estar aqui, ó, jogando aquele bafo fedorento na nossa cara. Mostrando os dentes. Com os olhos vermelhos. Com o tridente na mão. Com o rabinho. E o pé de pato. Porque muito crente diz que o diabo é assim, né? Isso é a mitologia. A mitologia faz os crentes falar cada besteira aqui. A palavra está dizendo que o diabo pode estar ao nosso redor. Ele costuma estar à nossa volta para tentar nos estragar. Não é isso? O que a Bíblia está dizendo é que nós vivemos 24 horas por dia sendo oprimidos espiritualmente. O diabo nos atacando no nosso comportamento, tentando fazer com que as pessoas, né, se voltem contra a gente, nos atacando, né, no nosso sistema nervoso, para a gente perder o controle. Quem perde o controle aqui? Ah, vocês estão com vergonha de dizer? A gente tem mania de dizer que os outros perdem o controle com a gente, mas raramente a gente admite que a gente perde o controle com os outros também, né? Certo? Quem é que já cuspiu o maribondo aqui? Quem é que já chamou alguém de filho da truta? Quem é que já jogou tomate cru? Quem é que já teve vontade de jogar ovo podre? Eu já joguei. Já jogou? Já. Pecou. Todos nós somos seres normais, queridos, e que sofremos opressões espirituais intensamente. Ah, mas quando? 24 horas por dia. Eu já falei para vocês aqui, eu já contei o que já aconteceu em algumas madrugadas comigo. Já contei? Pois é, de eu acordar ali oprimido. Existe a opressão do mal o tempo todo, querendo nos debilitar, fazer-nos errar, fazer-nos parar. Deus quer nos dar entendimento pela sua palavra, que com relação à opressão espiritual, a gente tem que resistir. E sabe o que é resistir? Você não ora nunca. Um exemplo. Aí você decidiu, vou orar uma vez por semana. Aí você começa a orar uma vez por semana, aí o diabo começa a atacar. Aí quando o diabo começa a atacar, você fica com medo e diz, Jesus, eu não vou orar mais não. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte, se você começou a orar, o diabo começou a atacar, resiste e diz para o diabo, agora eu vou orar 2 vezes por semana, só por causa disso. E se ele continuar, você ora 3, se ele continuar, ora 4, daqui a pouco você vai estar orando 2 vezes por dia, daqui a pouco você vai estar acordando de madrugada e vai estar orando, daqui a pouco você vai estar jejuando, e a Bíblia diz que vai chegar um momento que ele vai fugir de você. Aleluia. Porque isso é a palavra de Deus, querido. Amém. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a opressão vai existir. Então a gente não pode andar por aí como pessoas melindrosas, né? Sabe o que é pessoa melindrosa? Houve um grupo antigamente chamado as melindrosas, né? Não sei se você é desse tempo aí. Não sei se você é desse tempo aí, mas a mulher da igreja não pode ser melindrosa não. E nem os homens melindrosos. Certo, queridos? Nós temos que ser verdadeiros soldados em Deus para enfrentar essa guerra espiritual e prevalecer. Amém? Amém. Essa foi a 4ª opressão. Mas eu quero chegar, a 3ª opressão, né? Mas eu quero chegar aqui na 4ª, onde nós vamos fazer uma leitura bíblica, e é o que está acontecendo no Brasil, e o inimigo está se fazendo valer disso, tá? E eu quero falar sobre a opressão religiosa. A opressão religiosa está debilitando os crentes. Está colocando coisas na cabeça dos crentes, essas coisas estão permanecendo na cabeça dos crentes, e os crentes não querem tirar isso da cabeça de jeito nenhum. Isso é triste. Isso é muito triste. Tá? Nós vamos fazer a leitura aqui já já.
Mas eu quero falar que fomos ensinados errados, queridos, aqui no Brasil. As igrejas querem ensinar que eu e você temos que ser santos. Como pensando o que eu penso? Se vocês soubessem o que eu penso. Mas se eu soubesse o que vocês pensam. Então é melhor eu não falar nada e vocês? Também não. Por como a gente vai ser santo? Mediante tudo que a gente pensa. Como é que a gente vai ser santo, irmãos, com esse nosso comportamento de gente doida? A gente se comporta como gente doida, sim ou não? A gente se comporta feito maluco, irmão. E olha que a gente nem é. Como é que a gente vai ser santo? Nós fomos ensinados aqui no Brasil, assim, pelos pais da fé aqui no Brasil, de que a gente tem que ser santo. Aí a gente fica só santo por fora. Com roupão, a mulher não se depila, fica aquela suvaqueira assim, com pelo desse tamanho. Ela não é? Com bigode, porque tem mulher bigoduda. Eu não tenho. Tem uma barbuda, eu conheço uma por aqui por perto, tem uma barbazinha aqui, ó. E ela deixa crescer para poder. Eu não vou dizer quem é, não. Mora bem pertinho daqui. Ó, não diz nada não. Vai pro YouTube, lá pode ver. Tá? Então, queridos, em muitos casos as igrejas, elas exercem opressão sobre seus membros. E Jesus Cristo combateu isso. Vamos ver? Vamos lá. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 4. E a palavra do Senhor diz assim, ó. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Aí ele diz assim, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Tá? Aí o versículo 4 diz assim, atam fardos pesados, tá? E difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Não sei se você entendeu o que Jesus está falando. Jesus está dizendo para uma religião, ou na verdade uma seita considerada hoje, tá? A seita farisaica, o farisaísmo, que é uma das seitas judaicas. E ele diz que essa gente dessa religião, eles costumavam fazer o seguinte, eles costumavam colocar regras em cima das pessoas, mas eles mesmos não faziam. Eles costumavam dar instruções, você não pode se levantar contra o irmão, você tem que amar todo mundo, e aquele negócio todo, aquela demagogia, eles falavam de boca para todo mundo, mas eles mesmos não faziam. Me responda essa pergunta, queridos, isso não está acontecendo hoje nas igrejas? As pessoas não vão lá no altar e falam um bocado de coisa, e você vai analisar a vida da pessoa, ela não faz absolutamente nada. Tá ou não está acontecendo isso no nosso meio evangélico? Isso é uma forma de opressão religiosa. Tanta regra, querido, tanta coisa. Vocês sabiam que houveram regras religiosas aqui no Brasil que proibiam a mulher de andar de bicicleta? Sabia não? Vocês querem saber por que foi a proibição? Porque os homens líderes dessa denominação, e já eu vou dizer o nome, achavam que as mulheres iriam se masturbar em cima do banco da bicicleta. Sim, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar isso. Imagina! Será que a mulher não teria outro jeito de se masturbar? A que está em cima do banco da bicicleta, irmão? Vocês entendem que loucura, que doideira é esse país?
Que demência louca que essa gente vive, queridos. Regras e regras seguidas uma atrás da outra. Houve um tempo que as mulheres não poderiam nem se despir para terem relações com o seu marido, porque o anjo iria visitar. Aí quer dizer que o anjo não visita na hora do banho, não é? Tem que tomar banho também de roupa. Na hora de sentar no baixinho bocão, conhece o baixinho bocão? O bocão celite. O anjo não visita. Queridos, entende a opressão que o povo vive? E essa opressão ela vem por falta de conhecimento e conhecimento da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo numa época terrível. Houve um tempo, queridos, que nós não poderíamos falar abertamente como a gente fala aqui no Projeto Semear, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre relações, sobre o corpo humano. Por que a gente fala aqui abertamente? Sabe por quê? Porque a gente não deve nada a ninguém. É por isso que a gente fala abertamente aqui. E a Bíblia nos dá direito de falarmos abertamente de assuntos importantes. Houve um tempo que era proibido falar desse tipo de coisa dentro da igreja. E sabe, hoje ainda existem pessoas, tá, que ficam horrorizadas de abordar tais temas dentro da igreja. Tá? E o que acontece, queridos? Que essas pessoas que mais cobram, que mais exigem, que são mais santarronas, são as que mais têm fogo debaixo da saia. Para analisar, querido. Essa gente que se mete aí de querer ser santarrona, profetiza, é o que mais faz, desculpa a expressão, merda por aí. Quando aparece aí uma aí de santarrona, de que é isso, que é aquilo outro, vai ver a vida, irmão. Pior do que todo mundo. Esses caboclos que são líderes de igreja, que oprimem o povo, são os que mais têm filho. Não pode falar de sexualidade, mas tem 15, 20, 30 filhos. Estou falando besteira, querido? Porque pensa num negócio que a gente gosta de fazer, é comer e fazer filho, irmão. Aí não pode abordar o assunto, mas fazer, revirar o zoinho, pode. Quem é que não gosta de revirar o zoinho, né? Por que vocês estão assim? Aqui todo mundo revirou o zoinho já. Só a Esther. E vai aprender com o tempo. Vai ou não vai, queridos? Aí a gente fica nesse negócio assim, de uma falsa santidade, querido. Ela não é uma falsa santidade. Ou nós somos pessoas comuns ou a gente não é. Nós fomos oprimidos a esse ponto, a esse nível, da gente não ter cara nem para abordar tais assuntos. Assuntos importantes que precisam ser abordados dentro da igreja, que nós vamos abordar aqui, sobre o homem saciar a sua mulher e a mulher saciar o seu marido. Coisa que não é ensinada dentro da igreja. As pessoas se comportam como se fosse pato. Vai lá. É, irmão. Porque normalmente o ser humano é assim, principalmente os crentes. Principalmente os crentes não querem aprender de uma coisa tão importante que é, gente, tá? Ser feliz. Ser feliz. Os homens têm preguiça de aprender e as mulheres também. Muita coisa precisa ser aprendida, muita coisa. Por causa da opressão, nós não somos livres. Por causa da opressão, nós não vivemos a liberdade. Que em João capítulo 8, versículo 36 diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente a gente é livre. A gente diz que aceitou Jesus, mas nós somos livres? Ou a gente vive debaixo de uma opressão, seja ela social, doméstica, espiritual, religiosa, que nos impede de ser feliz? O que eu quero que você entenda, querido e querida, é que Cristo quer nos libertar dessas opressões para que a gente possa ser feliz. Quem quer ser feliz? Então a gente tem que entender que nós precisamos romper todas essas opressões que vêm para nos trazer tristeza, para nos fazer escravos de novo. Se nós somos livres, nós somos de fato livres e precisamos viver a nossa
liberdade em Cristo. Entenda, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Tá? Mas nós precisamos ser livres para sermos felizes. Amém, queridos? Amém. Então diga assim, eu sou livre. Eu sou livre. Amém? Amém. Então se você é livre, não aceite opressão. Diga, show opressão. Show opressão. Diga assim, opressão, Opressão. longe de mim. Longe de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus.